Olá a todos, sejam bem-vindos aqui ao canal. Hoje eu vou desenhar o meu ano de 2020. Como um calendário normal, o meu ano começou em janeiro de 2020. Os dias foram passando e num dia específico, que não me lembro qual, eu tive que ir para o hospital porque eu tinha desmaiado. Para mim, eu tinha desmaiado e eu não sabia muito bem o que é que estava a acontecer. Foi todo um pânico à minha volta, a minha família. Quando vi a ambulância a chegar à minha casa, não queria acreditar, nem queria ir, e foi um momento complicado. Estávamos no início do ano e eu ia passar uma noite no hospital. Foi das noites mais difíceis deste ano, foi das noites mais complicadas que eu tive que passar. No dia a seguir de manhã, eu já tive alta e pude ir para casa. Disseram-me que poderia ter sido uma crise de epilepsia e que era o mais provável. Mas como eu já estava estável, deram-me alta e eu pude ir para a minha caminha descansar. Mas tudo era uma incógnita, ninguém sabia o que era, o que tinha acontecido. Apesar de todo o carinho que eu recebi em casa, continuávamos cheios de medo que voltasse a acontecer. Foram tempos muito difíceis que eu nem conseguia dormir, e todos os dias que se passaram, que vieram a seguir, foram dias de completas visitas a clínicas, mais hospitais, mais clínicas, fazer exames, perceber o que é que poderia ter acontecido naquela noite. Eu tinha acabado de jantar e simplesmente desmaiei e ninguém sabia o que é que aconteceu. Disseram-me que provavelmente foi uma crise de epilepsia e que poderia ter sido só uma, mas poderia voltar a acontecer ou não. Em fevereiro eu tinha uma viagem marcada. Todas as datas que estão aqui a ser apresentadas são meramente ilustrativas, pode não ter sido nestes exatos dias. Eu tinha uma viagem marcada para Madrid, o meu avião muito bem desenhado, e então todo aquele incidente de janeiro veio questionar um bocadinho essa viagem, mas ela acabou por acontecer. Os médicos disseram que não havia problemas e fiz essa viagem com a minha melhor amiga e foi dos momentos mais altos deste ano. Depois da viagem, eu tinha uma operação marcada para dia 13 de fevereiro, aos 2 pés, então foi outra loucura, mais uma noite no hospital. Nem foi uma noite, foi logo, entrei e saí no mesmo dia, mas foi muito complicado lidar com a situação. Eu saí do hospital de cadeira de rodas e foi sem dúvida um momento hilariante, porque eu não conseguia andar, tinha os pés em 2 bolas por causa das ligas, mas fui para casa receber muito, muito carinho dos meus pais e do meu irmão. E passou-se o mês de fevereiro, estava-se a passar o mês de fevereiro, até que um dia recebemos a notícia de que a minha avó, da parte do meu pai, teria falecido, e foi mais um momento difícil que tivemos de passar.
O meu pai ficou muito em baixo e eu continuava de muletas e eu não podia ajudar, e isso também me deixou bastante frustrada. Foram momentos bastante complicados. No dia a seguir foi o dia do funeral e foi sem dúvida um dia muito difícil. Foi muito complicado. Estávamos todos bastante tristes, mas tentamos dar o maior suporte ao meu pai, que isso era o mais importante. Fevereiro passou e veio março. Eu ainda estava de muletas e a 7 de março fui, ainda de muletas, ao jantar da minha melhor amiga. Espero que gostem de pentear dela. Ao jantar de aniversário de muletas. E ainda ninguém imaginava o que é que estava para vir. Os dias foram passando e uns dias depois do aniversário dela é dito que temos que ficar em casa e temos que fazer quarentena obrigatória por causa de Covid-19. E tudo veio por água abaixo. Portugal ficou basicamente interdito e foi o resto do mês em casa. Depois disto eu andava super preocupada com o meu projeto, porque tudo foi adiado. O mês de abril passou num piscar de olhos, mas foi muito cansativo porque tínhamos de estar sempre em casa e com aquelas restrições todas. Em maio seria em maio o meu irmão fez anos e foi um momento positivo, apesar de toda a situação que estávamos a viver, mas também era um momento triste porque era o ano em que as minhas afilhadas da faculdade cartelavam e isso não pôde acontecer devido à situação que vivíamos. E pronto, passou assim o mês de maio. Em junho foi mais um mês em que os dias foram passando e a dia 20 eu estava tão frustrada porque eu não tinha conseguido entregar o meu projeto por causa da pandemia, por causa das deslocações que não pude fazer e dos contactos que não pude ter. Foi um momento bastante frustrante do meu ano, mas depois veio julho e continuava a trabalhar no projeto com aquilo que podia. E no dia 25 de julho foi o meu aniversário. Foi o dia em que eu fiz 23 anos. Estava feliz porque tinha a minha família comigo e foi ali uma época em que o Covid estava mais brando e então eu já pude festejar com alguns amigos. Passei à meia-noite do dia, ou seja, 24 a 25, estava com os meus amigos, alguns que foram sem dúvida uma excelente companhia e eu adorei aquele bocadinho com eles e todos nos divertimos, nem que fosse só por um bocadinho, porque depois tínhamos que voltar para casa. Cantámos parabéns a você. Depois dia 25 tudo passou e veio agosto. Mais uma vez os dias iam passando. A 9 de agosto a minha mãe fez anos e foi mais um momento alto do nosso ano. Apesar de estar mais liberto da situação do Covid, foi complicado na mesma, mas tentámos superar tudo, cantámos parabéns e demos muito carinho à minha mãe e muitas dores de cabeça também. Agosto foi passando e chegamos a setembro. Em setembro foi um mês complicado.
Os dias começaram a passar, a passar, a passar. Dia 26 de setembro, o meu pai fez anos. E voltou a ser um ponto alto do meu ano, porque comi bolo. Depois, dia 26 de setembro, chegou o dia 30, que foi um momento em que eu explodi ao nível de ansiedade. Estive perto de uma depressão. E tudo isto por não conseguir entregar o meu relatório de projeto nesta data. Senti que não tinha feito tudo aquilo que podia, fiquei muito em baixo, sofri muito com toda a situação, mas com o apoio dos meus, tudo acabou por melhorar, aos poucos. Então eu tinha até 30 de outubro para entregar o projeto e foi a isso que me agarrei. O mês de outubro foi passado entre a gráfica, a fazer o livro e a minha casa, porque os casos de Covid começaram a aumentar outra vez e então eram as viagens que eu fazia. Foram muitas. Os dias foram passando, eu fui trabalhando no projeto, tudo foi acontecendo e no dia 30, finalmente, eu pude carregar no botão de enviar aquele e-mail com aquele relatório que era tão importante para mim. Fiz uma festa, claro. Novembro foi o mês de fazer a apresentação para mais tarde defender, ainda não sabia a data, mas também foi o mês passado a apoiar todos aqueles que eram da minha turma e que estavam naquela altura a defender os seus projetos. Era o tempo deles, era a altura deles e apoiar os outros é sempre bom. Porque o sol, quando nasce, nasce para todos e não é por termos na mesma área que não devemos apoiar. Novembro passou e dezembro começou. Dezembro era o mês em que tudo iria mudar, tudo iria acontecer. Eu decidi começar a fazer Vlogmas Christmas Edition e no dia 15 eu defendi o meu projeto de mestrado e tentei conciliar, foi uma loucura conciliar toda a defesa com todos os vídeos que eu tinha para fazer, mas fiz e consegui e estou muito feliz. Se não viram, tem vlog aqui no canal acerca do dia 15 de dezembro. E dia 15 foi sem dúvida um marco na minha vida concluído, que já estava para ser concluído há muito tempo e finalmente eu tinha conseguido. Dia 15 passou e dia 18. Dia 18 foi um dia também importante porque foi o dia em que eu completei 3 anos de carta. E foi, sem dúvida, foi giro saber e recordar que 3 anos atrás eu tinha conseguido passar mais uma etapa e festejei esses 3 anos. E dezembro passou, dia 25 é Natal. Quando eu estou a gravar este vídeo ainda não é, mas é tempo de aproveitar, estar com a família, abraçar os nossos enquanto eles estão cá. Nunca sabemos quando será a última vez e mais vale aproveitarmos enquanto podemos. Não sabemos o dia da manhã.
E pronto, espero muito, mas muito. É verdade, em 2020 eu também criei o Glitter Eyelid, que começou por ser uma conta no Instagram e depois passou para o YouTube, mas não é neste vídeo que eu vou falar do canal. Mas foi sem dúvida também um marco e um passo muito importante que eu dei na minha vida. Nunca pensei fazê-lo, mas fiz. E às vezes só precisamos de 5 minutos de coragem. 5 minutos? 5 segundos de coragem. Às vezes só precisamos de 5 segundos de coragem e tudo acontece. Obrigada, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se gostarem, deixem o vosso gosto, subscrevam ao canal, deixem muitos gostos, partilhem com a vossa família e com os vossos amigos e não se esqueçam, sejam felizes e aproveitem com todos aqueles que vos são queridos. Obrigada.